Fala galera, Miriam aqui do Nós no Canadá. E hoje nós viemos com o quadro A Sua História Conta e temos uma convidada muito especial. O nome dela é Dandara e eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Bom dia, Dandara. Bom dia, Miriam, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Dandara, eu tenho 31 anos, eu morei aqui no Canadá por 1 ano e 4 meses e nós decidimos retornar para o Brasil agora no mês de agosto, então daqui 2 semanas a gente está voltando para o Brasil e acho que é mais ou menos isso. Vou deixar a Miriam fazer as perguntas aí para vocês. Dandara, como é que surgiu para vocês a vontade de vir para o Canadá? O que que despertou essa curiosidade, esse desejo? Eu e meu marido, a gente sempre teve o sonho de morar fora por um tempo, sabe? A gente sempre teve esse desejo. O meu marido trabalha na área da tecnologia e ele já trabalhava remotamente para uma empresa do Canadá. Então, o Canadá era uma das opções, né? Não era a nossa opção principal. A gente estava até pesquisando o que fazer, quais países eram possíveis. Mas aí, como ele já tinha um pezinho no Canadá, a gente começou a buscar oportunidades para vir para cá, né? E aí eu fiquei sabendo da Quebec Untet, que é aquela feira de recrutamento para Sei. trabalhadores internacionais. E, por coincidência, iria ter uma dessas feiras no Brasil naquela mesma época que a gente estava pensando em sair do país. E eu encontrei uma vaga que se encaixava mais ou menos no meu perfil, né? Porque eu era professora de inglês no Brasil, trabalhei 10 anos como professora de inglês, mas eu também trabalhava com projetos sociais no Brasil. E essa vaga que surgiu foi justamente para trabalhar na área social aqui no Canadá. E eu achei muito interessante, né, trabalhar com refugiados. E eu, como eu sempre gostei disso, eu apliquei para a vaga, mas sabe quando você aplica meio que sem acreditar que vai dar em nada? Sim. Eu meio que fiz isso e foi uma grande surpresa quando eles me chamaram para fazer a primeira entrevista. Ah, que legal. Nessa época você já falava francês ou, como você disse que você era professora de inglês, você falava inglês? Só em inglês. Inclusive, foi um baque, assim, porque eu me candidatei para a vaga, mesmo sem saber falar francês. E um mês depois que eu me candidatei, eu recebi um e-mail falando que eu ia passar por um teste de nivelamento em francês no dia seguinte. Eu tinha Nossa. em menos de 24 horas, assim. Aí eu fiquei desesperada, pensei, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Mas como eu sou professora, né, eu sei como funciona um teste de nivelamento, porque eu aplicava com os meus alunos, eu sabia mais ou menos o que eu tinha que estudar no francês para eu conseguir atingir um certo nível. Ah, que legal. Então, De um dia para o outro. de um dia para o outro. Então, o que eu fiz? Eu decorei algumas frases assim. Eu literalmente decorei frases básicas do francês, né? Como falar meu nome, a minha idade, da onde eu sou, a minha profissão, e foi o que deu para eu decorar. Mas aí, pelo menos, eu não fiquei no nível mais baixo, sabe? Naquele que Aham, não sabe nada. Eu não sabe consegui nada. passar o nível. E aí foi por isso que eu passei para a próxima fase, né, do meu processo. Mas foi um sufoco. Imagina, que susto, né? Você se inscreve sem muita intenção e daqui a pouco você vai ser contratado, já tem uma entrevista. Aham. Assim, esse teste de nivelamento foi menos de 24 horas, assim, não dava tempo de estudar nada mesmo, sabe? Mas, sei lá, eu acho que era pra gente vir, né? Que legal. E quanto tempo demorou do dia que você foi, fez a entrevista até você chegar no Canadá? Demorou quase 1 ano, porque foram várias etapas, né? Eu fiz esse nivelamento em francês, aí a gente teve que ir pessoalmente para São Paulo fazer a entrevista com a empresa, né, direto. Sim. E aí demorou para sair o resultado. Assim, eu fiquei esperando o resultado sair um mês, mais ou menos. E aí eu fiz uma outra entrevista com a empresa de novo, e eles me falaram finalmente que eu tinha passado e que eu ia ser chamada, né? Mas eu só passei porque essa empresa que me contratou era bilíngue. Ah, Então, os refugiados, eles não sabiam falar francês, eles tinham inglês só. ah, Então, que na legal. verdade, o meu trabalho era em inglês, apesar de ser no Quebec. Uhum. Eu dei muita sorte, assim, porque, né, é muito raro acontecer isso. Aqui no Sim. Quebec, as empresas não exigem inglês, geralmente, né? Era para vir mesmo. Uhum. Eu acho que E sim. como é que foi toda essa tua expectativa com a realidade depois que você encontrou? Como é que foi aqui quando você chegou? Você gostou? Você não gostou? Já de cara? Como é que foi? Eu tive vários.
problemas, assim, né? Primeiro no começo, assim, quando eu estava no Brasil, ainda fazendo o processo para vir para cá, o meu visto foi negado a primeira Uhum. vez. E eu não tive muito apoio da empresa que me contratou com relação à documentação, né? Eu fiz tudo sozinha. A empresa, eu perguntava, eu pedia as informações para a empresa, eles me passavam muitas coisas erradas, Aham. desatualizadas, assim. Então eu não senti apoio da empresa, assim, eu só fui contratada por eles, mas a questão da burocracia eu tive que resolver tudo sozinha, sabe? Sim. E E você aí achou difícil essa parte da papelada, resolver tudo sozinha? eu achei complicado, sabe? Porque é muita coisa, né? Porque você precisa de exame médico, você precisa. Eu tive que fazer outro exame de proficiência em francês depois Sim. também, que eles exigem, né? Aí, para você aplicar para o visto, tem várias taxas que você precisa pagar. A empresa me ajudou com as coisas que eles, o mínimo possível, sabe? O mínimo possível que eu precisava da documentação deles para eu conseguir aplicar, eles mandaram para mim. Mas várias dúvidas que eu tinha, assim, eu não. O que realmente me ajudou foi que eu e mais 4 brasileiras fomos contratadas pela mesma empresa. E Ah, aí a que gente bom. se ajudava no WhatsApp, Ai, que sabe? bom. Uma conseguia e aí ela mandava o passo a passo para outra e assim. Eu sou muito grata a essas meninas porque se não fosse elas, eu acho que eu não teria conseguido vir, sabe? Essa questão de você ter esse network, de você ter um grupo de apoio ajuda muito, né? Muito. Nossa, Até pelas muito. questões, eu acho que emocionais, assim, tipo, você vê que o outro tá conseguindo te dar um pouco de energia pra correr um pouquinho atrás também. Sim. E as meninas que passaram, elas são muito guerreiras, assim, sabe? Elas são muito capacitadas, eu tenho muito orgulho delas. Apesar eu sair da empresa, elas continuam lá, sabe? Elas não tiveram os mesmos problemas que eu. E eu desejo toda a sorte do mundo para elas. Uma delas até já foi chamada para a próxima etapa da imigração, sabe? Uma Ai, delas que já legal. conseguiu. E foi essencial, assim, né? Mas respondendo a tua pergunta, que eu saí um pouco do foco, desculpa, para mim foi um choque, assim, chegar, porque quando você faz a entrevista com a empresa lá no Brasil, né, que você está lá no Quebec Untet, que aí tem várias empresas e você vê empresas muito grandes lá contratando pessoas de fora, você não tem ideia de como que é a empresa que você vai ser contratada. Na minha imaginação, eu fiz as minhas pesquisas sobre a empresa, obviamente, né? Eles têm um site, tudo, eu entrei no site e Sim. ver como é que funcionava. Mas a minha imaginação é essa empresa tinha o mínimo de estrutura, sabe? Eu imaginava que eu ia chegar, ia ter uma estrutura, um espaço físico ok. Eu não imaginei que ia ser um lugar luxuoso, maravilhoso, mas eu achava que ia ter pelo menos o mínimo de estrutura. Aham. E quando eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho já foi um choque grande, assim, porque o espaço em si era um lugar inabitável, assim, sabe? Eu cheguei, Aham. só para contextualizar, né, para as pessoas entenderem, era uma casa para receber refugiados, né? Sim, mas eram adultos, crianças ou tudo Eram misturado? adolescentes, eram Adolescentes? adolescentes, sim. E aí não era só refugiados, eram também outros adolescentes que nasceram aqui, mas que têm problema com a família e tiveram que ser afastados da família por N motivos. Então, Aham. situações bem tristes, assim, complicadas, sabe? De abuso, de abandono, pais que foram presos, pais que têm problema com drogas, assim, Bem pesado. adolescentes vulneráveis mesmo, né? Uhum. E aí, quando você chega na casa que esses adolescentes são acolhidos, você espera que tenha uma estrutura, né, precisa para receber Sim. esses adolescentes. Não foi isso que eu encontrei nesse lugar. Uhum. Então, um lugar completamente acabado. É, o lugar que eu cheguei no ano passado, antes de eu chegar, teve um alagamento aqui em Montreal. Sim. Todo o basement dessa casa estava inteiro podre, cheio de mofo, insalubre a situação, Sim. sabe? Uhum. Então, o primeiro dia, quando eu cheguei, eu já fiquei assim, Em meu choque. Deus. Você não imagina, né, que uma empresa grande vai para outro país contratar pessoas de fora e ela não oferece nem o mínimo, sabe? Sim. Aí eu comecei a me tocar, assim, do que era realmente que eles estavam fazendo, sabe, dentro da empresa. Aí eu Aham. fiquei meio chateada, assim. Sim. Mas é todo um. É que nem tu falou, né? A gente não espera que uma empresa. Porque quando você escuta falar Canadá, tu já Uhum. pensa alguma coisa assim bem melhorada. Primeiro mundo, né?
Eles falam tanto, né, sobre o primeiro mundo, que a gente mora no terceiro mundo, não sei o quê. Sim. E não foi só pela questão da estrutura física, assim, mas eu percebi que essa empresa, ela agiu de má fé, sabe? Sim. Eles foram para o Brasil para contratar pessoas lá do nosso país para pagar o mínimo possível, porque Aham. pessoas daqui eles não iriam conseguir contratar canadenses para essa função que eu fui contratada, sabe? Sim. Nenhuma pessoa ia se sujeitar a ganhar tão pouco, trabalhar num lugar tão insalubre e ainda fazer 1000 funções que não faziam parte Uhum. do que estava no nosso contrato, sabe? Você foi contratada para ser assistente social, é isso? É, é importante também falar que assistente social, existem dois NOCs aqui no Canadá de assistente social. Tem o Sim. assistente social que você precisa ter uma licença, é o mesmo nome, isso que é o problema. E o outro, a minha função era como se fosse uma auxiliar, sabe? Sim. Você não precisa da licença. E eu fui Você contratada age para essa dentro da, função. você, no caso, você age dentro da profissão, mas sem ser realmente licenciada como Isso. assistente social. Aham. É para ajudar as meninas que são licenciadas, entende? Sim, aham. Entendo. Para fazer a parte administrativa, ajudar nos casos na parte administrativa, né? E, e aí, ok, Mas eu quando, tinha quando essas você funções. chegou aqui, porque eu vejo muita gente assim, ó, eu conheço algumas pessoas já, que elas são contratadas para fazer uma coisa, e quando elas chegam aqui, a empresa, ela manda elas fazerem outra coisa. E como no É, Brasil, às vezes, a gente acaba fazendo várias funções, no uhum, começo, às vezes, a gente acha normal, né? uhum, E depois a gente vai se tocando do que está acontecendo. Isso aconteceu uhum. com você? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Foi isso mesmo. Entendi. Porque eu até exercia a função administrativa, né? Mas para começar, desculpa a palavra, mas o meu trabalho era arrombado. Eu digo que é arrombado, porque eu trabalhava no período da noite, né? Então eu começava o meu turno às 10h30 da noite e eu terminava às 8h30 da manhã. Eu trabalhava 4 noites por semana ou 5 noites por semana. E aí eu fazia as coisas administrativas, eu terminava em 1 hora, sabe? E o Aham. restante do horário eu ficava assim, ó, na frente do computador, sentada, porque tava todo mundo dormindo, tipo, não tinha Sim. ninguém acordado, né? Os adolescentes estavam dormindo. Aí na hora de acordar de manhã eu ajudava eles ali para eles não perderem horário para ir para a escola ou para ir para o trabalho, assim. Mas todo esse período da noite não tinha o que eu fazer, né? Aham. Se eu fosse fazer só a minha função. Aí qual que foi o pensamento da empresa? Vamos dar coisa, vamos fazer ela fazer o trabalho da limpeza de madrugada. Nossa. Então, eles começaram a me dar trabalho assim, você vai limpar as janelas, vai limpar o chão, vai limpar os banheiros, vai e Nossa. foi aumentando, sabe? E Foi tu aumentando. fez? Tu chegou Eu a fazer ou tu contestou? Não. Tu fez? Ah, tá. fiz. Porque assim, olha como é uma situação complicada para o trabalhador que chega aqui de Porque tu outro tem o país. visto fechado com eles, né? Tá. Sim. E aí, e o medo de você ganhar a conta e perder o vínculo e perder a oportunidade da imigração. Que o Aham. teu sonho é vir para cá para imigrar. Ninguém vem aqui para passar um ano que nem eu fiz, porque tem um custo muito alto, né, para vir para Sim, cá. sim. É um investimento muito alto. E aí você se vê nessa situação, tá? Se eu não fizer isso aqui, eu vou perder meu emprego. E aí eu vou ter que voltar para o Brasil e o investimento que eu fiz, você fica muito numa situação realmente vulnerável, né? Sim. E aí eu fui aguentando, fui fazendo o trabalho da limpeza, fui fazendo e ficando cada vez mais exausta e achando injusto, mas pensando, não, tem que aguentar, é isso mesmo. Porque também essa é a mentalidade dos brasileiros aqui. Sim. A gente suporta muita coisa. Todo mundo que vem para cá tem que passar por isso, é normal, faz parte do processo. Se você não aguentar é porque você é fresca, você é mimizenta, você é uma fracassada, coisas que eu ouvi assim Não muitas tem nada vezes, a né? ver com isso, né? É porque, infelizmente, os brasileiros, na grande maioria, eles ainda se veem como inferiores, assim, sabe? Aham. Não, eu sou brasileiro, eu sou menos, então eu tenho que aguentar porque aqui o gringo, ele que sabe, o gringo tem o poder. Tem Sim. uma relação meio de inferioridade, um complexo ainda, né? E assim, se eu não tenho nada contra fazer coisas da limpeza, sabe? A função da limpeza. Sim. Mas eu queria ser pelo menos remunerada para isso, Sim. né? Só que eu nunca fui remunerada, eu ganhava o mínimo do mínimo,
Assim, quem ganha o salário mínimo aqui no Canadá não consegue viver bem, consegue, Sim, a gente consegue malmente pagar as contas aqui, sim. né? E eu comecei a ficar muito exausta. Foi aí que eu Ainda fiz mais em uma Montreal, que é mais consultoria. caro as coisas, né? É Montreal é um pouco mais caro? caro as coisas, né? Aluguel é Sim, mais caro e tudo mais caro. pois é. E eu achava também que o custo de vida seria um pouco mais baixo. Quando eu estava no Uhum, Brasil, eu tinha essa impressão de que o custo de vida não era tão alto, sabe? sim, E chegando aqui realmente foi um baque também, né? Porque eu sei que as coisas no Brasil estão caras, mas aqui também estão caras. sim. Não é só Uhum, no Brasil, né? Tem coisas aqui que são muito mais baratas, com certeza, mas a questão do aluguel é muito pesada aqui, sim, né? pesa bastante. E eu vejo Uhum. assim, né? A questão do Brasil e aqui é que aqui você, com o salário mínimo, você consegue ter acesso a mais coisas. É. No sentido de, eu diria assim, mais na questão da alimentação. Por Uhum. exemplo, tu, digamos, é um exemplo, né? Tu vai comprar sei lá, um exemplo, um sorvete, por exemplo, de uma marca boa. Aqui tu vai Uhum. pagar US$ 5. No Brasil tu vai pagar R$ 24. Então, Uhum. a porcentagem do teu salário que você vai gastar para comer aquele sorvete é bem maior no Brasil. Mas em É, questão de aluguel, aqui é bem pesado, né? é, E se a gente vem para cá, a gente também não quer viver só para pagar aluguel, né? A gente é. quer fazer outras coisas da vida. É verdade, assim. E aqui, o bairro que eu moro, aqui em Montreal, eu não moro na parte central, né? Eu moro num Aham. bairro que se chama Arrontsic. E aqui a média dos aluguéis é bem caro, assim, sabe? Nós pagamos US$ 2.000 de aluguel aqui. Nossa, é bem caro mesmo. Bem caro. E antes a gente pagava menos, né? Quando a gente chegou, porque a gente morava num lugarzinho bem pequeno que só tinha um Aham. quarto. Mas aí o meu marido, ele trabalha home office, né? E eu não conseguia dormir durante o dia, porque eu trabalhava à noite. Daí de dia eu Sim, dormia, só que meu marido estava fazendo reunião, trabalhando, eu ficava escutando a reunião, e como era um quarto só, eu escutava tudo, eu não conseguia sim, dormir. Aí a gente teve que aumentar, né? A gente veio para um lugar maior para eu conseguir dormir de dia e ele conseguir trabalhar em paz. E sim. aí aumentou o nosso custo também, sabe? É, mas é caro, US$ 2.000 é caro. É É, bem caro. uhum, Pesa bastante no orçamento da família, né? Pra é fazer outra sim. coisa. E se os dois não trabalhar, só tiver um trabalhando, não consegue, Uhum. né? É, a nossa sorte é que a gente sempre veio, a gente sempre trabalhou nós dois, né? Ele já veio empregado e eu tinha o meu emprego, era ruim, mas pelo menos eu tinha o meu salário, né? Nessa questão, a empresa sempre pagou certinho o salário, né? E como Mas é que era o tu mínimo. fez para resolver essa situação? Você saiu da empresa? Primeiro eu fiz uma consultoria com uma pessoa especializada mesmo, né? Inclusive eu recomendo essa consultora de olhos fechados, assim, porque ela realmente me abriu os olhos e ela me fez entender o que estava acontecendo. Porque até então eu só estava achando assim, é só um emprego arrombado, entendeu? Todo mundo passa por isso aqui é normal. Eu tinha essa visão de que é isso Sim, mesmo. Então, a minha consultoria com ela foi para realmente ver a questão de mudar o visto. Assim, eu estava pensando, ah, tá, e se eu virar estudante? E se eu mudar meu visto para estudante? Porque eu achava que era a minha única opção, sim, né? Aí eu expliquei a minha situação para ela, eu falei que eu estava fazendo coisas de limpeza, eu falei sobre o lugar insalubre, contei tudo. E ela falou assim: não, Dandara, você não precisa passar por isso. Isso que você está passando é uma situação de abuso, isso não é certo. E aí eu até mandei o meu contrato de trabalho para ela ver e comparar com o que eu realmente estava tava fazendo. passando no dia a dia. E ela falou: não, isso aqui não é certo. Você tem direito ao visto de trabalhadores vulneráveis, né? O visto aberto para trabalhadores vulneráveis. E aí ela me explicou o que, que eu deveria fazer e eu segui todas as recomendações dela. E aí eu realmente apliquei para esse visto novo. Enquanto eu Uhum. estava trabalhando ainda, né? Eu ia lá trabalhar, mas eu já tinha aplicado para essa possibilidade de mudar o meu visto dessa forma. E em 30 dias eu recebi a positiva, já recebi não e-mail, eu recebi na mailbox o meu visto novo. É um visto aberto para trabalhadores vulneráveis que tem a duração de um ano, que te dá a Uhum. chance de procurar um novo emprego em outra empresa aqui. Então você pode sair da empresa ruim que você está e não precisa ter medo de sair, sabe? Ah, sim. Isso daí é muito interessante para quem está aqui no Canadá e às vezes não sabe, está passando por uma situação difícil e também talvez acha que tem que aguentar
Então você Uhum. não precisa aguentar. Existe esse visto. Você tem que provar que você está sofrendo algum tipo de abuso na empresa, Dandara. Sim, você precisa provar. Você pode provar, você pode tirar print de e-mails, por exemplo, que você recebe do teu chefe se você está sofrendo algum tipo de abuso. No meu caso, existia um sistema na empresa, né, que falava que lá tinha todas as minhas funções nesse sistema, todas as minhas tasks, tudo que eu tinha que fazer Uhum. no dia. Eles colocavam tudo por escrito. Todas Ah, as tá. coisas ilegais que eles pediam para eu fazer, eles colocavam lá no sistema, sabe? Então, para mim foi Aham. bem fácil até provar. Aí eu tirei print de tudo que era irregular. Eu tirei fotos do lugar também, como estava, como eu falei para você, tudo É mofado, uma situação insalubre, né? insalubre. Eu tirei foto e coloquei, fiz um dossiê com todas as provas e escrevi uma carta contando também para o IRCC o que estava acontecendo comigo. E aí eu enviei um dossiê com todas essas provas e eles não me questionaram nada. Além de tudo, eu não precisei pagar para esse Uhum. visto novo, foi tudo Ai, que gratuito, bom. sabe? É realmente para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade, sabe? Eu acho que eu postei um vídeo, né, contando mais ou menos por cima a minha história, e duas pessoas vieram falar comigo, me contar assim histórias horríveis que estavam passando aqui Aham. no Canadá também. E aí eu acabei falando dessa possibilidade, eles aplicaram e conseguiram sair. Eles me Sim. mandaram mensagem agradecendo Ai, que também. legal. Que legal. Ai, obrigada porque eu consegui sair, sabe? Então, isso serve de alerta, né? E também para você que está aqui no Canadá e se você está passando por essa situação, saiba que tem uma saída. Você não é obrigado a ficar ali. Você pode Uhum, fazer como a Dandara fez, que é enviar ali para o RCC, né? uhum, Contando, escrever uma carta, fazer um documento, né? Um dossiê, para você também poder conseguir esse visto para procurar um outro emprego que te deixa livre, né? Eu vejo assim isso, que o grande problema de você se sujeitar a tudo é a tua saúde emocional. Porque emocionalmente a gente fica detonado, né? Não é a questão só de você físico, você fazer alguma coisa física, mas é a uhum, questão mesmo emocional de você estar num lugar que você veio para conseguir algo melhor e de repente uhum. você se vê numa situação que parece meio sem saída. Então tem uma saída. Exatamente, é isso mesmo. Mas eu recomendo assim que antes de você fazer esse dossiê e tentar, eu recomendo que todas as pessoas façam uma consultoria com Sim, uma pessoa especializada mesmo, sabe? Porque cada caso é diferente, né? Às vezes o teu problema é porque você não recebe teu pagamento direito, ou às vezes você tem um relacionamento abusivo com o teu chefe, né? São coisas diferentes. Então, para cada caso, você tem que ter uma estratégia diferente para aplicar para o teu visto antes. Por isso sim. que é melhor você investir numa consultoria com uma pessoa especializada que vai falar exatamente o que você precisa fazer, do que você tentar sozinho a sorte, porque pode dar errado, né, dessa forma. Sim, aqui no, em Ville de Quebec, onde que eu moro, existem alguns órgãos que eles dão apoio para o imigrante. E ali também tem advogados. Eu já vi algumas pessoas, até conhecidas minhas, que foram lá e conversaram com esses advogados, explicaram o que estava passando e os advogados mesmo ajudaram a fazer essa aplicação de forma gratuita para o IRCC, sabe? Perfeito. Isso ajuda bastante, porque você consegue ter uma clareza se você realmente está sofrendo abuso. A questão também Uhum, de entender o teu contrato, eu acho isso bem interessante, entender para uhum, que você foi contratado, porque aqui uhum. eles são bem corretos nessa questão, deveriam ser, né, na teoria, É, que aquilo que você foi contratado é aquilo que você tem que fazer, né? Não isso. mais do que aquilo, nem menos. Então, isso daí é uma questão interessante a gente conhecer o nosso contrato. Uhum. Isso é um ponto muito importante, porque também tem as diferenças culturais, né? Então, às Uhum. vezes, você pode imaginar que você está sofrendo algum tipo de abuso, mas na verdade é uma diferença cultural. Você tem que ter cuidado, né, na hora do Sim. julgamento também. Não é assim, qualquer coisa, vou mudar meu visto. Não é fácil também, né? Eu acho que É isso que é um nem ponto. você falou, tem que ter uma prova de que realmente você está sofrendo um abuso, né? Uhum, Porque também não é isso do mesmo. nada, né? Mas fica a dica para quem está sofrendo isso ou para quem às vezes tem essa dificuldade de entender se realmente é um abuso ou se faz parte da cultura, né? Para procurar Uhum. uma consultoria. Uhum, isso mesmo, recomendo também. Porque eu acho que todo mundo tem o direito de ser feliz, sabe? E você sai do Brasil justamente porque você quer melhorar a tua vida, né? E aí, de repente, Sim, você se vê vivendo um pesadelo e você ainda se culpa, né? Ah, não, eu tenho que aguentar.
porque se eu não aguentar, eu sou fraca. Você passa por muitas coisas psicologicamente, como você falou. E muitas coisas eu acho que podem ser evitadas e todo mundo merece ter uma segunda chance aqui, né? Por exemplo, Sim, quando eu saí dessa empresa, eu comecei a, de fato, aproveitar o Canadá, porque até então eu estava em modo de sobrevivência, e aí estudando francês, fazendo aula de francês ao mesmo tempo, sem dormir, trabalhando que nem uma doida, e aí depois eu comecei a olhar para novos horizontes, né? Existem outras empresas, outras oportunidades, e eu acho que todo mundo merece ter uma vida digna. Não é só porque sim, você está em outro país que você tem que se sujeitar. Eu acho que essa foi a grande lição, assim, né? E nós brasileiros, a gente precisa entender isso também. verdade. E como que surgiu essa questão de você querer voltar para o Brasil? Você Uhum. pensou assim, não, não vou mais continuar aqui. Então, logo que eu saí dessa empresa, eu comecei a aplicar para várias empresas daqui do Canadá. Só que em poucos dias o meu marido perdeu o emprego dele também aqui no Canadá. E ficou nós dois assim, meu Deus, e agora a gente não tem emprego? O que a gente vai fazer? O meu marido também, ele aplicou para muitas vagas aqui. Muitas, muitas mesmo, assim, mais de 100 vagas. E ele não foi chamado, assim, não foi para frente o processo dele para nenhuma vaga aqui do Canadá. Então ele começou a aplicar para fora, né? Como Sim, ele trabalha remotamente, é mais fácil, então ele pode aplicar para empresas do mundo inteiro com inglês, né? E aí ele foi chamado para trabalhar para uma empresa lá da Suíça, remotamente. Então ele tá morando aqui no Canadá, mas está trabalhando lá. ah, que E a legal. gente começou a pensar assim: olha só, existem outras oportunidades fora daqui É, também, né? E aí eu comecei a trabalhar também. Enquanto eu estava esperando o meu visto sair, eu fiz alguns trabalhos para empresas, né? Fazendo aham, anúncios para empresas e tudo mais sim, lá no Brasil. E aí eu comecei a fazer esses anúncios também para empresas de fora, né? Empresas da aham. China, do Canadá, dos Estados Unidos, lá da Europa. E eu também, assim, meio que abriu a minha mente, sabe? Eu pensei, quer saber? Eu acho que talvez talvez a gente não precise morar aqui, sabe? Aham. Talvez a gente não precise mais. E eu vou ser bem honesta, assim, eu fiquei meio traumatizada, sabe? Com o Aham. que aconteceu. Fiquei meio traumatizada, achei meio sacanagem, assim. Eu sei que não é Sim. todas as empresas, eu sei que muitas pessoas se dão muito bem aqui no Canadá e que gostam, mas teve a questão do inverno também que pesou na nossa Sim. decisão. A gente ficou meio depressivão, assim, né? Foi bem pesado, assim, o inverno. E acho que a gente viveu o que a gente tinha que viver aqui. A gente aproveitou. Óbvio que a gente não conseguiu conhecer todos os lugares que a gente queria conhecer, mas a experiência de morar aqui já acho que a gente conseguiu experimentar, Sim. viver, sabe? E aí por isso que a gente resolveu voltar para o Brasil agora. E eu vejo assim, ó, uma questão muito interessante é que quem mora fora paga um preço muito alto, que é ficar longe da família, né? Uhum, E hoje vocês têm empregos que possibilitam essa liberdade geográfica, né? E uhum. que vocês vão poder estar perto da família, tendo sim um trabalho legal que vocês gostam, sem precisar ficar nesse distanciamento também, né? Que eu acho que isso também conta, né? Bastante. Por exemplo, eu vou voltar agora dia 12 de agosto, né? Dia 12 de agosto é o aniversário da minha avó. Ela vai fazer 89 anos. Ai, que legal. E eu fui criada com a minha avó, foi ela que me Aham. criou, sabe? E eu só de saber que eu vou poder ficar com ela nesses últimos anos que a gente sabe que Aham. Passa a tão vida rápido, né? passa rápido, né? E eu senti muitas saudades dela, assim, sabe? E não só dela, né? O meu marido é super apegado com a família dele também. E Ah, só que de legal. saber que a gente vai poder passar mais momentos perto Uhum. realmente pesa. Pesa muito mais do que a gente imagina, né? Antes de sair do Sim. Brasil. Acho que quando a gente vem pra cá, a gente consegue entender melhor o peso dessa distância, né? Porque é aniversário, é nascimento, às vezes a pessoa fica mal, tá no hospital, você gostaria de estar ali, pelo menos para dar um apoio, dar um abraço, você não consegue, né? Não é tão simples assim, né? Uhum. Mas faz parte. São Faz parte, escolhas, né? Dandara, se fosse para você dar uma dica para quem está se planejando para sair do Brasil, o que que você diria? Eu acho que é muito importante as pessoas consumirem todos os tipos de conteúdo, não só os conteúdos positivos sobre o lugar que ela está pensando em morar. Porque a gente fica vislumbrado, né? Sim, Nossa, quando eu passei na entrevista para vir para o Canadá, eu só ficava vendo as blogueiras mostrando o quanto era maravilhoso, quantas coisas boas tinham aqui. E eu meio que deixei de lado essa outra parte, sabe? E eu sim. acho que a gente não pode fazer isso.
É muito importante você se informar de todos os lados possíveis. E eu já pensei assim, não venha com visto fechado, mas eu não concordo mais com isso, sabe? Porque às vezes a tua única oportunidade de vir para cá é através do visto fechado. Sim. No meu caso era, porque eu não tenho dinheiro no banco para vir como uma estudante. A gente sabe quanto Uhum. é caro É vir muito dessa caro. forma. Uhum. Então, para mim, foi a única oportunidade. Então, venha, mas venha sabendo dos seus direitos. Porque Sim. quando eu vim, eu não imaginei o que eu ia passar, né? Mas pelo menos se eu soubesse que eu tinha a oportunidade de sair dessa empresa, que eu não precisava ter ficado tanto tempo lá sofrendo, eu acho que eu ia vir mais tranquila, sabe? Sim. Então, procure os seus direitos e se informe dos dois lados. Acho que é isso o meu conselho. Ai, que legal. E vocês vão morar onde lá no Brasil, Dandara? Nós vamos morar em Florianópolis. Ah, que legal. Onde tem bastante sol. É, Praia. eu espero que sim. É bem lindo lá. Já visitei Florianópolis. Eu acho um Você lugar morava perto, né? lindíssimo. Aham. Muito, muito lindo. As praias são lindas. Dandara, muito obrigada por participar aqui no nosso Obrigada a você. canal. Queria lembrar para você que nos assiste essa é a experiência da Dandara e o objetivo da gente é compartilhar as experiências aqui, é ajudar você que está se planejando vir para cá a ter uma orientação, a entender como funciona aqui. Como eu já disse várias vezes, o Canadá não é o paraíso ainda. Mas é Existem, um país muito bom também, existem né? muitas coisas legais, né, muito boas, que nem você disse, mas existem muitas coisas que às vezes nos chateiam, assim como em todos os lugares, né? Uhum. Então, aproveita, né? Veja o que que você precisa às vezes melhorar ou não, ou se realmente o Canadá realmente é para você, se vale a pena todo esse esforço, porque eu vejo assim, nenhuma experiência é perdida, né? A tua experiência, aquilo que você adquiriu, aquilo que hoje você conhece, que você pode falar, é uma coisa que vai ficar para a vida toda, né? Eu não E me eu, arrependo, sabe? Apesar de ter passado o que eu passei, eu não me arrependo porque eu aprendi muito, sabe, com essa a gente experiência. Eu cresce, aprendi né? muito. Sim, com certeza. Eu acho que todo mundo, se tiver a oportunidade de sair do seu país, pelo menos para viver uma experiência fora, eu acho que é algo que eu recomendo mesmo para as pessoas, porque é muito bom, é muito importante para o crescimento pessoal mesmo, né? Uhum. Eu acho maravilhoso também. Eu acho que você acaba que nem você falou, é um crescimento pessoal, né? Uhum, E eu vejo assim que uma coisa que nós temos que entender que a gente tem que estar aonde é melhor para nós, né? uhum, E isso daí é uma decisão muito pessoal. Aonde é o lugar que você se sente feliz, né? Em uhum. que lugar? Independente se é no Canadá ou se é no Brasil, não existe lugar errado. Ah, vai voltar, tá errado, ou vai ficar, tá errado. Não existe isso. É o lugar que é melhor para você e para sua família, né? Uhum. É isso mesmo, concordo com certeza, Miriam. É isso mesmo. Dandara, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Deus Que abençoe você também. aproveite muito ainda os dias que você vai ficar aqui e que o seu retorno seja muito, muito, muito abençoado lá com a sua vozinha, fazendo o aniversário dela, né? E para que Deus te abençoe na sua viagem. Para você que nos segue, deixe seu like, deixe seu curtida aqui. E, mais uma coisinha. Dandara, você tem um Instagram, né? Isso, aham, eu sou mais ativa no meu Instagram. Ah, tá. Meu Instagram é @dandarads. O D de dias e o S no final do dias. Eu vou deixar aqui marcado nos comentários aqui embaixo o teu Instagram. Posso deixar, Dandara? Pode, com Aqui. certeza. Curte lá, acompanha a jornada da Dandara, que vale super a pena. E um beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Bye, bye. Tchau, tchau.